este é o quadro Correspondente Médica. Lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médica no Twitter ou então mandar a mensagem no Instagram da CNN Brasil. Aproveito para chamar a doutora Stephanie Risk para conversar com a gente e tirar as nossas dúvidas. E o nosso primeiro assunto de hoje vai ser justamente a saúde do presidente Bolsonaro. Ele que deixou Santa Catarina, onde passou o ano novo, e deu entrada em um hospital de São Paulo. A internação foi confirmada à CNN pelo médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde 2018, quando ele levou aquela facada durante a campanha eleitoral. Segundo o médico, a suspeita é de uma obstrução intestinal. O presidente foi internado em julho do ano passado, lembrando, com esse mesmo problema. Doutora, um bom dia para você, bem-vinda aqui na CNN novamente e um feliz ano novo para você. Mostra pra gente quais são as causas, as características dessa obstrução intestinal. A gente não sabe ainda quais foram os sintomas que o presidente Bolsonaro sentiu lá em Santa Catarina, que fez ele vir correndo para São Paulo para ser internado no hospital. Mas quais seriam os sintomas, as características de uma obstrução intestinal? Bom dia, Muriel. Bom dia para você que está nos assistindo. Feliz ano novo e vamos começar falando de saúde. Vamos começar com uma arte no telão mostrando as principais características da obstrução intestinal. E só para relembrar um pouquinho o que é obstrução intestinal. É um entupimento que pode ser completo, ou seja, um entupimento completo de algum pedaço do intestino ou uma suboclusão, que seria uma obstrução parcial, um entupimento parcial. Então, quando você imagina que algum local, tanto intestino grosso quanto delgado, em algum momento possa estar com algum tipo de entupimento, o que você vai ter? Dor abdominal. É uma dor incólica, ela vem em onda, uma dor forte, que pode ser próxima do umbigo ou uma dor difusa, a depender do momento e quanto que está sofrendo a alça intestinal. Náuseas e vômitos, é só a gente entender que a comida parou de progredir no intestino. No trânsito intestinal ali é como se o trânsito tivesse fechado, a via está bloqueada. Então, tudo para trás fica como se fosse preso mesmo, um trânsito parado. Então, a pessoa pode começar a ter náusea e vômito. Ela vai tentar comer alguma coisa, Muriel, e não consegue, porque fica como se fosse distendido, com o abdômen, com a barrigona grande. Dependendo da altura, ter parado na eliminação de gases e fezes, ou seja, a pessoa para de evacuar, para de soltar flato, soltar o famoso gases, os pum. Distensão abdominal, como está entupido ali, antes daquele entupimento, a alça fica distendida, porque ela tenta fazer força para passar aquele entupimento e não consegue. Então, o paciente vai ter também um aumento do volume abdominal, vai ter uma distensão das alças intestinais. Doutor, e por que isso pode acontecer? Se explica muito a facada que ele levou durante a campanha eleitoral? Pode ser por isso ainda? Ele tem sentido muito essa obstrução intestinal nos últimos anos. Foram pelo menos 5 internações já, segundo a apuração da CNN, com relação a isso. Com certeza pode sim, Muriel. Inclusive, esse é o principal fator de risco para as obstruções intestinais. São as cirurgias prévias abdominais. E essa obstrução pode ser uma forma mais aguda, ou seja, logo após a cirurgia ou eventualmente após anos da cirurgia. E por que isso acontece? Principalmente no caso do presidente, que foi uma facada, que foi um trauma, que não foi algum corte organizado, ou seja, quando o cirurgião opera, tem aquela inflamação, quando o nosso intestino, nosso organismo está cicatrizando, forma como se fosse um cordão fibroso. São as fibroses, é um tecido fibroso, que a gente pode chamar também, alguém já deve ter ouvido falar, como brida ou aderência, como se fosse uma adesão das alças intestinais. E aí, eventualmente, em algum momento, precisou passar uma comida um pouco maior ou por algum outro motivo, aquela alça ficou um pouquinho mais estreita, teve dificuldade de passar, aí trazendo o quadro de obstrução. Só da gente lembrar outras causas, Muriel, a mais frequente é realmente pós-operatório de cirurgia abdominal, que acomete de 2 a 5% das cirurgias abdominais. Outro caso comum, outro fator de risco importante é a hérnia inguinal. Hérnia umbilical também pode dar, porque a hérnia, às vezes, ela pinça um pedacinho do intestino ali, também prejudica a passagem da comida. Outra causa também pode ser a doença inflamatória intestinal, no nível um pouquinho mais avançado, quando a gente já tem um pouquinho de estenose, ou seja, um estreitamento da alça intestinal, também pode ser uma causa da obstrução. Doutor, e quais são os riscos de uma obstrução intestinal? Quais males ela pode causar? O ideal é que seja diagnosticado de forma precoce, ou seja, suspeitou, a gente já diagnostique de forma rápida. O problema é que, às vezes, ali, a pressão dentro do lúmen, dentro da luz do intestino, tentando fazer força para romper aquele estreitamento, a pressão de dentro fica maior do que a pressão que os vasos nutrem o nosso intestino. Então, é como se faltasse sangue ali, é o que a gente chama de isquemia. Então, começa com uma
perda da vascularização mesmo ali, fica faltando oxigênio, começa um processo de isquemia que, se não for intervir de forma mais rápida, pode gerar uma necrose e eventualmente uma perfuração intestinal, que daí são os casos mais graves, que pode cursar com choque. Aí faz uma peritonite difusa, que é uma inflamação do peritônio, que reveste as alças intestinais. Então pode ser desde um quadro mais brando, às vezes só com repouso, para de comer, hidrata, deixa o intestino ir ali com calma, mas quadros mais abruptos ou eventualmente com uma alça muito distendida, com pressão muito alta, pode faltar sangue, necrose e perfuração intestinal. Doutora, a gente fala agora sobre o aumento de casos de Covid-19 aqui no Brasil e também sobre o grande número de infecções em cruzeiros. A Anvisa deve reforçar hoje o pedido de suspensão da temporada de cruzeiros aqui no Brasil. Isso porque pelo menos 5 navios que viajavam pela costa brasileira tiveram pessoas infectadas pelo coronavírus nos últimos dias. O Brasil, lembrando, vem registrando uma alta no número de casos de Covid-19. Nos últimos 2 dias de 2021, o país voltou a registrar mais de 10 mil novos casos da doença, isso em 24 horas. Isso, lembrando, não acontecia desde o dia 8 de dezembro. Doutora, vamos lá. Com essa alta no número de casos, vamos reforçar uma questão que é muito importante, a gente fala desde 2020. Quais são as principais medidas que a gente precisa adotar para prevenir a Covid-19, especialmente se estivermos em um cruzeiro, num navio? Boa, Muriel. Agora, mais do que nunca, com essa alta taxa de transmissão que a gente sabe dessa nova variante, possivelmente esses 10 mil casos, a maioria deles pelo menos é com a Ômicron, a gente sabe que a transmissão é muito alta, a gente tem que se prevenir como nunca. E vamos lembrar aqui no telão que nada como a vacinação para nos proteger. Por isso, é uma das explicações para os casos mais brandos, casos menos letais, o distanciamento social. Principalmente se a pessoa está com dor de garganta e aí fala, não é Covid, não, é só uma gripezinha. Pode ser só uma gripezinha que está entrando com esse quadro, a gente não sabe. Então, está sintomático, cuida do seu colega, do seu amigo, do seu familiar, se isole, principalmente quando estiver com sintomático, e teste. Uso de máscara, mais do que nunca, não é hora jamais da gente abandonar a máscara, é hora de duplicar. Inclusive, a gripe, a influenza está aí também, então, motivo dobrado para a gente usar a máscara. E higienização das mãos, porque antes era aquela loucura, né? Todo mundo tinha álcool em gel, spray, saía andando, espirrando em tudo quanto é lugar. Parece que a gente relaxou um pouco, e relaxamos. Só que com esses dados agora, assustador. Então, assim, é hora de prevenção total, 200%. Então, é máscara, é distanciamento, é vacinação e é álcool em gel e lavar as mãos o tempo inteiro. E evitar ficar coçando o olho, boca, nariz, tirando a máscara em um local fechado. Doutora, e pensando nos navios, quem pegou Covid lá ou teve contato com alguma pessoa infectada, quais seriam as orientações para essa pessoa que está saindo agora, mas que precisa se isolar, né? Quem já testou positivo para Covid deve se isolar. Ainda aqui no Brasil, a gente mantém uma média de 10 dias de isolamento, depois no caso positivo, só que o CDC nos Estados Unidos e no Reino Unido já está diminuindo um pouquinho o tempo de isolamento para 7 dias, mas com testagem para sair do isolamento. Isso ainda não está muito definido aqui, mas pelo menos enquanto sintomático, ficar isolado e pelo menos 3 dias após assumir os sintomas. Uma média de 7 a 10 dias de isolamento até sem sintomas e, se puder, um antígeno, um teste ou outro negativo para tirar a pessoa do isolamento. Doutora, essa recomendação da Anvisa de suspender, então, os navios, pelo menos por enquanto, nesse período, faz sentido? Então, quais seriam os riscos? Eu acho prudente, porque no navio tem muito local fechado, as pessoas acabam se alimentando em locais próximos uns dos outros, tem um monte de festa, é aglomeração, ninguém vai aguentar ficar em cláusula. Eu não aguento, você entra no navio e vai ficar dentro de uma cabine o tempo inteiro, a pessoa não aguenta. Então, assim, é hora de evitar, principalmente agora que está muita transmissão, provavelmente já virou endemia aqui, a Ômicron também, a gente vai ver esses dados nos próximos dias, mas acho que janeiro vai ser um caos no número, e daí algumas pessoas falam, mas é menos letal, é só uma gripezinha, mas se você imaginar que é uma pessoa que trabalha, um profissional da saúde, que vai ficar aí pelo menos 7 a 10 dias afastado, no Reino Unido, o Boris falou ontem que 1 a cada 10 profissionais de saúde estava afastado, isso acarretou em 40 horas de atraso nos prontos-socorros, então a gente tem que pensar assim, agora então, não vai matar. Apesar de ser uma porcentagem pequena de letalidade, num universo muito grande, não é tão pequeno assim. E o segundo ponto é a parte socioeconômica do nosso Brasil, porque mais do que nunca vai faltar trabalhador, porque a pessoa vai ter que ficar isolada.
É importante ficar de olho no que acontece, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que geralmente eles antecipam o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, nos próximos meses. Agora, doutora, você até falou um pouquinho sobre isso antes com a gente realmente passou por um momento de falsa segurança por causa do avanço da vacinação? A gente percebeu, inclusive, uma queda no número de casos, no número de mortos, e aí a gente começou a relaxar, a sair mais, passou a usar menos máscara. É por isso, então, que as pessoas começaram a ter novos casos confirmados de coronavírus. E mesmo pessoas que já tiveram coronavírus antes estão testando positivo de novo. Pode ser essa a explicação, o não uso de máscaras e até esse relaxamento? Acredito que sim, Muriel. Inclusive, era prudente, era ok. Eu acho que foi razoável a gente entender que estavam reduzindo os casos, número de mortos, taxa de transmissão. A gente entendeu que, de repente, poderia uma flexibilização. Só que aí vem a Europa nos mostrando e nos contando mais uma vez, e a gente assistindo de camarote, podendo nos prevenir. Agora, talvez seja até um pouco tarde demais, mas eu acho que sempre é tempo. Eu duvido que tenha alguma pessoa, você que está me assistindo, que não tem, pelo menos nesse período do Natal até hoje, que não teve algum positivo. Teve. Então, assim, a hora mais do que nunca, máscara, máscara, máscara. Mais do que nunca. Agora a gente vai para o próximo assunto, porque com as altas de casos de Covid-19, como a gente tem falado, e também os surtos de gripe registrados em várias regiões do país, muita gente anda preocupada sobre a possibilidade de pegar as duas doenças ao mesmo tempo. Pois é, e nos últimos dias, algumas pessoas vêm apresentando infecções pelos dois vírus. Em Israel, por exemplo, uma mulher grávida e não vacinada contra as duas doenças chegou a ser internada com sintomas leves, mas até recebeu alta, viu? Aqui no Brasil, pelo menos 2 estados já registraram casos como esse de flurona, que é influenza e corona. As confirmações foram no Ceará e também no Rio Grande do Norte. Doutora, vamos falar sério agora. Existe algum risco extra para casos como esse de infecção dupla, de flurona, como a gente tem ouvido falar? O influenza mais o corona, né? O famoso flurona. É cedo para a gente tirar alguma conclusão, Muriel. São poucos os casos. Eu participo de um grupo de médicos que alguns já puseram, que pegaram alguns pacientes com isso, pelo menos uns 3 casos, que positivaram os 2. Lembrar que principalmente o grupo de risco que está mais propenso a cursar com um quadro mais grave. Então, assim, a gente não entende ainda se essa dupla infecção vai ter uma superinfecção aí, um quadro um pouco mais abrupto. Esses casos, graças a Deus, não demonstraram isso pra gente. Esperamos que não, mas é cedo pra gente ter essa resposta. Claro que tem que se proteger. Eventualmente pegou os 2, cuidado redobrado, né? Em isolar e se cuidar e ficar atento aos sintomas que possam surgir. Doutora, e essas infecções, elas são parecidas? Quais seriam as principais diferenças entre a Covid e a gripe? São sintomas muito parecidos? Não eram tão parecidos quando a gente falava da Delta ou da Beta, Muriel. Só que agora, principalmente a Ômicron, a gente entende que o vírus, ele acaba se multiplicando 70 vezes mais na via aérea alta. E, por sorte, pega em torno de 1/10 quando a gente compara com a Delta, o pulmão, a pneumonia. Então, é quadro mais alto, é quadro que lembra a gripe, esse quadro inicial. Um paciente chega pra gente, num pronto-socorro, não é possível que a gente tenha certeza, isso é Covid, isso é influenza. Não dá. Então, acredito que nessa fase inicial, a dúvida, se eu pensar que algo pode diferenciar uma coisa da outra, o influenza, que é a gripe, o paciente acaba piorando muito rápido. Ele está bem, daí 2 dias ele está super cansado, de cama, aquela febre mais alta. Já a Covid, às vezes, começa com um quadro um pouco mais arrastado, lá para o 5º, 6º dia, já começam os sintomas e tem vindo um pouco parecido, como se fosse realmente um quadro de gripe, sim. Doutora, e as formas de prevenção são parecidas também? Uso de máscaras, distanciamento? Sim, são semelhantes, sim. Isso é bom, né? Porque imagina se a gente tivesse que inventar mais moda para tentar se proteger. A forma de prevenção é a mesma. A vacinação, infelizmente, a gente não tem para essa variante nova do influenza, que é a H3 Darwin, né? O que a gente tem do H2N3 circulando por aí é a Hong Kong, a vacinação contra a Hong Kong. Essa mais nova, que está endêmica agora, a gente ainda não tem. Mas a prevenção, sim, é as mesmas e a gente tem que tomar todos os cuidados. Doutora, então a vacinação, entre tudo assim que a gente tem até agora, é a melhor realmente forma de prevenir as duas doenças?
É sim, porque apesar dessa nova variante não estar sendo coberta, os outros vírus também causam, né, uma gripe e um quadro um pouco semelhante ou às vezes até pior. Então não tem que achar que, não está pegando essa epidemia agora da Darwin, eu não vou me vacinar. Não, tem que se vacinar. Tem outros vírus, tem o vírus sincicial respiratório, tem os outros tipos de influenza, então se vacine, tanto para Covid quanto para influenza. Doutor, agora se a pessoa estiver com Covid ou estiver com influenza, tem que esperar algum prazo para tomar, por exemplo, a vacina da Covid ou a vacina da influenza? A gente idealmente espera que a pessoa já esteja sem sintomas e pelo menos em torno de uns 14 dias após pegar. E antigamente a gente aguardava entre uma vacinação da Covid e da influenza e agora não. A gente já está permitindo que o paciente ele se vacine contra ambas no mesmo momento, justamente para aumentar a adesão. Porque imaginar que ele vai sair de casa, vai ficar numa fila para depois voltar, ele acaba escolhendo uma e se vacinando contra apenas uma. Então o ideal é, após pelo menos aí uma semana a duas, se vacinar contra a Covid e a influenza já o paciente sem sintomas. Esperar, então, ficar sem sintomas pelo menos. Agora, doutor, essa alta no número de casos da gripe vem sendo atribuída, como a gente tem falado, à variante Darwin. A vacina que está disponível hoje não protege contra essa variante, né? Mas mesmo assim, a gente tem falado, é importante se vacinar. Por quê? É importante, eu repito, tem o vírus sincicial respiratório, tem os outros tipos de influenza. Em grupos de risco, essas doenças também podem causar algum dano que a gente não quer. Então, tem que se vacinar para se proteger contra todos os vírus, principalmente nessa época. Doutor, agora especificamente sobre essa questão das vacinas, a gente falava, na verdade, sobre o coronavírus, que antigamente ele era um vírus mais seco. E hoje a gente está percebendo que muitas vezes as pessoas têm coriza. Essa é a diferença que você falava especificamente sobre isso? Talvez a vacina fez com que o vírus mutasse também nesse sentido ou não necessariamente, doutora? Eu acho que o quadro clínico dessa maneira se comporta também por conta da vacinação e do nível de anticorpos, apesar de não ser a pessoa não fica tão imune com as vacinações contra essa Ômicron, só que a gente entende também que essa mutação, parece que o mecanismo de entrada na célula é um pouquinho diferente, então acaba ficando mais na via aérea alta. A gente entendia que o outro era pelo spike, esse parece uma coisinha chamada pelos endossomos, que entra dentro da célula de um outro jeito e acaba se multiplicando muito nessa via aérea alta. E quando você falou que está parecendo que ela é mais secretiva, parece sim. São quadros de sinusite, que eventualmente é uma sinusite viral e às vezes uma bacteriana secundária, porque aquele processo inflamatório, a pessoa acaba ficando com secreção mais retida, não tem aquela lavagem da via aérea nasal, tanto quanto de via aérea alta, daí a pessoa acaba fazendo às vezes uma sinusite bacteriana em cima da sinusite viral. Então, casos que a gente está vendo com muito catarro, muita dor de cabeça, uma febre que persiste, eventualmente avaliar com o seu médico para fazer uso de um antibiótico concomitante. Doutora, muito obrigada por mais uma participação aqui no Correspondente Médico. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos assistiu também. Este foi mais um Correspondente Médica.